Amém, queridos. Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. É um texto bem conhecido. Mateus 25, nós vamos começar lendo do versículo 1. E diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas por um grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: deem um pouco do óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora da minha volta. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu oro para que o Senhor leve nossas mentes cativas ao Senhor, à tua palavra, para que nós possamos entender que a tua palavra venha nos confrontar, venha nos corrigir, venha, Senhor, trazer vida do Espírito sobre nós. Pai, eu oro, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor, contrário à tua palavra, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. E eu intitulei essa palavra, que é bem interessante. O Espírito Santo vinha falando comigo sobre esse texto. E o título é: será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu? Eu não vou me deter nesse texto. Eu usei esse texto só como texto base. Eu vou ler outros textos. A gente vai caminhar aqui pela palavra. Mas a minha pergunta é, para que você se faça essa pergunta: será que eu vou para o céu? É uma pergunta profunda. Eu vou ler aqui o que é o céu segundo a Bíblia. A Bíblia diz que o céu é a morada de Deus. É um lugar de comunhão perfeito, longe de ser apenas um conceito abstrato. É descrito como um estado de alegria e alegria plena em uma realidade concreta, onde não haverá mais dor, morte, choro ou tristeza para os que creem. Está lá em Apocalipse 21, 4. E quando nasceu essa palavra no meu coração, geralmente eu observo, quando eu estou conversando com algumas pessoas, e nem todas aquelas pessoas que de fato elas estão na igreja, que elas dizem que conhecem Jesus, quando você faz essa pergunta a ela, a resposta dela é: eu vou. Geralmente quando você pergunta: tu tem certeza que tu vai para o céu? A resposta dela é: Deus sabe. Não, Deus que sabe. Mas Deus não tem que saber. Quem tem que saber é você. Você tem que ter certeza que você vai para o céu. Eu achei interessante que nós estávamos em um determinado lugar e o pastor estava trazendo a palavra, e a palavra falava literalmente sobre isso. E o pastor falando que nós tínhamos que ter certeza que íamos para o céu. E tinha uma mulher lá sentada e ela ficava dizendo que quem sabe é Deus. Mas quem sabe é Deus. Mas quem sabe é Deus. Então veja, aí eu fiquei me perguntando assim: meu Deus, o que é que falta para que essa mulher ela entenda que ela vai para o céu?
E tem pessoas que evitam fazer essa pergunta, ou acham que tem que aproveitar a vida por ser novo, ou ter sido privado por muito tempo por pais ou responsáveis. Também tem aqueles que se acham bons, e geralmente diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu sou quase crente. Já ouviu alguém dizer isso? Que o menino trabalhava comigo, eu estava evangelizando ele, evangelizando, e realmente ele era um menino muito bom, mas bondade não leva ninguém para o céu. E nisso eu falando com ele, dizia assim: José Milton, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada errado, eu sou quase crente. Aí eu digo: tá certo, você está certo. Após quando você estiver diante de Jesus, você vai falar a mesma coisa que você está me dizendo. Você vai dizer: Jesus, olha, eu não bebi, eu não fumei, eu sou quase crente. Aí Jesus vai lhe dizer: você está certíssimo, mas você quase entrava no céu. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que por ser bom, elas vão herdar o reino de Deus. Não vai. Por isso, queridos, que essa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é uma palavra confrontadora, mas é uma palavra de fato para acordar a igreja. Jesus está voltando. Você sabia disso? Que Jesus está voltando? Ou você acha que está só na Bíblia? Ou é só uma história em quadrinhos? Não. Jesus está voltando. Só porque geralmente as pessoas elas dão essa resposta. Porque a realidade da sua vida não condiz com a verdade da palavra. Geralmente uma pessoa, quando ela não tem certeza que ela vai para o céu, é porque a vida dela está toda errada. E o pior, ela está dentro da igreja. E eu vou lhe dizer o que é arriscado para quem está dentro da igreja. E eu vou fazer essa pergunta a você: quanto tempo você tem de crente? E quanto tempo você continua no mesmo erro e no mesmo pecado? Querido, se você tem mais de 3, 4, 5 anos e você não mudou, provavelmente você não mude. Porque você já se acostumou a viver pecando dentro da igreja. E isso é arriscado, porque você está achando que vai para o céu. E nós precisamos ter essa convicção. Lá em Efésios 2, 8 e 9, se você quiser abrir, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, de fato, é pela graça, mediante a fé. Eu preciso exercer, preciso acreditar, isso é fato. E quando eu entrego minha vida a Jesus, eu estou declarando isso publicamente, que eu quero Jesus, que eu quero mudança de vida. E você pode se perguntar: qual foi o propósito de Jesus? Qual foi o propósito de Jesus aqui na terra? Lá em João 14,6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Andávamos por caminhos errados. A verdade, vivemos e fomos construídos em um mundo de mentiras. Meu valor está no que eu tenho. Meu valor está no que eu tenho. A vida, nascemos espiritualmente mortos. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e vivifica o nosso espírito morto. E mediante essa palavra, se você vai para o céu, eu quero que você analise a sua vida, porque muitas vezes nós cantamos: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou dizendo: vem Jesus, vem me buscar, eu quero subir para o céu, Senhor, eu estou te esperando. Só que a tua vida condiz com a ida para o céu? O teu clamor para que o Senhor venha para te buscar vai te levar? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o que pode bloquear, ou que pode fazer com que você não vá para o céu. Queridos, eu quero deixar bem claro: eu não posso dizer que você vai para o céu ou para o inferno. A gente conhece algumas denominações que ficam, apontando o dedo: você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai ser...
não, isso não cabe a mim. Eu não tenho direito, eu não sou juiz. Mas, mediante ao que a palavra diz, a gente faz uma análise no nosso coração, nas nossas posturas, e eu identifico se de fato eu vou ou não. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: não abandona o pecado. Um crente que diz que conhece Jesus, mas ele não abandona o pecado. A pessoa mantém uma prática habitual em erros, vícios ou pensamentos nocivos, recusando-se a mudar de atitude. No contexto espiritual, é a falta de arrependimento genuíno, onde o indivíduo cultiva o erro, cria desculpas para continuá-lo e permite que ele se torne um estilo de vida. Então, o pecado ele passa a ser uma prática. Não é um erro. Nós não somos perfeitos. Eu vou errar, você vai errar, porque nós somos ser humano. Temos o Espírito Santo. Só que o pecado ele não pode se tornar um hábito. Se o teu pecado se torna um hábito, aí, queridos, você está arriscado a não ir para o céu. É aquele pecado de estimação, atitude, pensamentos ou comportamentos que se repetem com frequência, tornando-se um hábito ou vício que nos prende. E é interessante, nós estávamos conversando com uma pessoa esses dias, eu e Suzy, e a pessoa começou a se envolver com uma determinada pessoa, e ela dizendo a gente: eu não consigo mais sair, eu queria sair desse pecado, eu queria sair desse erro. Ela tem consciência, porque ela já teve um encontro com Deus, ela conhece Jesus, mas ela está presa. E ela diz: eu não consigo sair, eu quero sair, me ajude. E na nossa vida, nós trazemos uma bagagem emocional, cultura e hábito familiar de pecados. Um bem simples é o álcool. Quem teve pai ou mãe que bebeu, você traz essa bagagem antes de se converter. Um pai que viveu na prostituição, o filho ele vai trazer essa bagagem da prostituição. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu quebro essa maldição. Eu quebro essa maldição e eu começo a andar diferente do que os meus pais ou os meus antepassados eles vivenciaram. E, queridos, não tem como viver na prática do pecado e entrar no céu. É impossível, a não ser que você se arrependa. Não pense, se você vive no pecado e você está achando que você vai entrar no céu, você não vai. Se você está adulterando, se você está mentindo, a Bíblia diz que os adúlteros e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então Deus ele não vai contra a palavra dele. Não é porque você está dentro da igreja. Eu escutei até esses dias um podcast de um rapaz, ele falando assim sobre algumas músicas que fica colocando a fidelidade de Deus para sempre, como uma canção. Mesmo que eu não mereça, não sou cantor não, por isso que eu pedi para Adriel cantar, viu? Permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Não. Deus ele não é fiel a você, Deus é fiel à palavra dele. Porque se o crente ele está em pecado, se o crente ele está errando, Deus não tem como permanecer fiel de levar esse crente para o céu. Só que infelizmente os crentes estão se enganando. E estão vivendo dentro da igreja com pecado de estimação e dizendo: eu vou para o céu. As portas do céu estão abertas para mim. E quando chegar na porta do céu, e Santo Antônio estiver lá, que você chegar, eu quero entrar. Vai não. Eu mandar até aquele áudio. Ele não vai não. Vai não, vai descer. Abre em Provérbios 28. Isso, tudo que eu estiver lhe dizendo, por isso que eu quero, traga a Bíblia. Abra a sua Bíblia para que você venha testificar o que eu estou falando. Presidente Josemir está falando heresia. Pastor Josemir está falando... Não. Abra aí em Provérbios 28, 13 e 14. Diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, queridos, não tem como. Está pecando, está escondido, não confessou, bloqueado. Não tem como. Você de fato não vai entrar no reino do céu. E isso deve gerar no teu coração um santo temor. Como nós lemos aqui, aquele que teme. O verdadeiro temor é aquele que eu sei que Deus está me olhando, que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Isso é temer ao Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de mim. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós. E as pessoas às vezes vão nos rotular pela vida ou pela percepção e visão delas. E muitas vezes está errado, não é? Mas que o que eles falem de nós seja mentira, não seja verdade. E queridos, o pecado ele não só nos afasta de Deus, mas ele anula o direito de salvação. O pecado ele não só vai te afastar de Deus, ele também vai anular o teu direito de ser salvo. Abra lá em Romanos 6. Nós vamos ler do versículo 19 ao 23. Como eu falei, essa palavra nós vamos dar uma caminhada muito boa pela palavra. Porque, queridos, é uma escassez, às vezes os crentes não querem ler Bíblia. Os crentes estão muito acomodados. Vai para a internet buscar a palavra, vai para a internet buscar alguma coisa, mas nós precisamos aprender a ter um relacionamento vivo com o Senhor e aprender a ler a palavra. Eu vi um dia, eu estava mostrando até a um discípulo meu, um vídeo de uma pregadora que ela está bem, que é daqueles países que eu não sei o nome, uma morena, e ela falando, o vídeo é para torar. Ela começa a dizer assim: abra sua Bíblia. Aí tem gente que não trouxe Bíblia. Ela diz: por que você não trouxe Bíblia? O que você vai fazer na igreja sem a palavra? Celular não é lugar de ter a Bíblia. Você tem que ter. Aí ela fala assim, viu? Eu estou tentando imitar ela. Celular não é lugar de ter a Bíblia. Porque você está no culto, chegou uma mensagem. Vá para um lugar e se sente e pegue seu celular e abra. E você diz que está lendo a Bíblia. As pessoas não vão acreditar que você está lendo a Bíblia. Vão achar que você está em rede social. Agora, abra a palavra para você ver o poder que tem. E hoje as pessoas não querem mais. Antigamente aqueles crentes, eles andavam com a Bíblia embaixo do braço. Hoje não anda mais. Infelizmente essa tela está prejudicando os crentes. Tá. Porque bota versículo, eu nunca boto. Pode prestar atenção, quando eu prego, eu não coloco versículo ali. Porque as pessoas estão mal acostumadas. A pessoa diz, abre a palavra, elas vêm para aqui. Elas não tem nem coragem de abrir o celular. Então nós precisamos, queridos, aprender a ter um relacionamento com a palavra. Por isso que os crentes não mudam. Por isso que os crentes estão presos no pecado. Não é o que eu falo, não é o que o teu discipulador diz, é o que a palavra diz. Quando, a partir do momento que tu lê a palavra, ela vai entrar dentro da tua vida e tu vai começar a viver. Tu vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu não sou isso que a palavra está dizendo que eu sou. E nós precisamos ter essa reverência, e nós precisamos aprender a ter esse relacionamento com a palavra. E lá em Romanos 6, 19, 23 diz o seguinte: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirdes à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estava livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas era a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, para a santificação e por fim a vida eterna. Isso era Paulo pregando aos romanos. Então você veja, você foi justificado. Jesus morreu na cruz com um propósito
te resgatar, te trazer vida. Só que para isso você precisa, às vezes você passa anos preso em pecado, passa anos preso numa situação, e diz: Senhor, por que eu não saio disso? Porque você não se determina. Queridos, você dá lugar à sua carne. E nós precisamos andar no Espírito. A graça não nos dá o direito para permanecer no pecado, que hoje está assim. Essa hipergraça. Você pode pecar, você pode fazer o que quiser, mas sua vaga está garantida lá no céu. Isso é o que Satanás tem colocado no meio da igreja. Salvo para sempre salvo. Não. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Tem misericórdia de mim. O primeiro ponto foi, vou voltar aqui. O primeiro ponto foi: não abandona o pecado. O segundo ponto que eu coloquei aqui foi: cuidado com o passado. Cuidado com o passado. Abra lá em Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10 diz o seguinte: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. E Satanás, ele é mestre em colocar isso em nossa mente. Você parou já para se perguntar? Tendemos a lembrar das coisas boas e esquecer as dificuldades e os problemas que também existiam naquela época. E é interessante que tem pessoas que entregam a vida a Jesus e aí dizem assim: mas depois que eu entreguei a minha vida a Jesus já está pior. Olha, eu estou sofrendo tanto, está acontecendo tanta coisa, está assim, assim, assim. É lógico. Tu acha que tu ia entregar a tua vida a Jesus e Satanás ia bater palma? Que lindo! Eita, ele entregou a vida a Jesus. Vai ter uma vida próspera agora. Vou deixar ele assim. Vai com Jesus, vai. Nunca. Satanás vai fazer de tudo para te desviar. Queridos, bote na sua mente. Note no papel, note no seu celular. Satanás quer lhe destruir. Só que você não tem essa visão. Geralmente os crentes estão vivendo muito no mundo natural. Esquecemos do mundo espiritual. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Você nunca se perguntou das suas atitudes, por que você repete algumas coisas? Porque você muitas vezes está preso, não consegue prosperar, não consegue avançar no emprego, não consegue terminar de ler um livro. Você nunca se perguntou? Você acha que isso é normal? É não, queridos. Isso é literalmente espiritual. E é interessante que tem crente que gosta de nostalgia. Tem crente que gosta de estar lembrando do passado. Quando eu era do mundo, que eu gostava. Pronto, esse período de forró, meu filho, é um pisoteio. Período de mês de junho, eu não vou dizer assim, sofro. Porque eu gostava muito de forró, eu gostava muito de São João, eu gostava de fogueira, eu gostava desse pisoteio todinho. Minha irmã completando dia 29 de junho. Então minha mãe todo ano fazia festa. Aí era festa, cachaça, batida de maracujá, batida de coco, batida de... Era por aí. Então eu vivi nesse contexto. Então quando eu me converti, o que é que acontece? Eu ainda estou no mundo. Vou falar disso mais um pouquinho na frente. Então dava vontade de dançar um forrozinho. Mas não convém. Porque eu entreguei minha vida a Jesus e eu tenho que fazer a diferença. E às vezes eu estou em alguns lugares e passa alguma música, alguma coisa, e olha, perdão, saqueta. Esses dias teve uma pessoa que me mandou um vídeo. Veja, preste atenção nos nossos filhos. Eu estava no sofá e uma pessoa me mandou um vídeo, não sei se vocês já viram, um vídeo que diz assim: olha, se você, cante comigo. Aí, o azul o verde sou eu, o azul é você, o vermelho é nós dois. Aí a pessoa mandou para mim: eita, pastor, só lembrei de tu. Já imagina quem era. Aí mandaram esse vídeo para mim, eu estava no sofá,
Aí eu comecei a cantar. Aí minha menina estava do lado, ela olhou para mim e fez: te converte, carne velha. Achei, cantando música do mundo. Esse moleque era uma brincadeira. Meu Deus. Mas veja como ele nos observa. Vocês ficaram doidos para saber qual era a música, né? Marquei do WhatsApp. Então, eles nos olham, eles nos observam, mas fazia parte do meu mundo. Eu era muito eclético em relação ao gosto de mundo. Eu gostava de Joelma Escórpio. Eu ouvia de tudo que você imaginar. Mas depois que eu encontrei Jesus, eu encontrei algo melhor. Tem coisa melhor, queridos, do que esse louvor que a gente cantou. Você está na presença de Jesus, você está sendo preenchido pela presença. Não existe. E tem crente que está assim: ah, vi quando eu era do mundo, era tão bom. Eu ia para a festa, eu curtia tanto, eu ficava muito, eu beijava muito. Era quando tu era criatura, quando tu era do mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que tu tem de te gloriar disso? Nada. Era vergonha. Tu bebia cachaça, passava vergonha no meio do povo, transava com um, transava com outro, transava com uma, transava com outra. Era um objeto de Satanás. Como é que tu pode dizer: eita, os dias passados foram melhores? Quando eu era do mundo, era tão bom. Não era. Então você precisa reconhecer que a vida com Cristo, sim, é que é uma vida boa, que não vai te deixar marca, que não vai te deixar traumas, pelo contrário. E é interessante que quando eu estava fazendo essa palavra, e na hora o Espírito Santo trouxe à minha mente: isso te lembra alguma coisa? Isso traz alguma coisa à tua memória? O povo no Egito. Deus querendo levar o povo para a terra prometida, e o povo se lembrando das cebola e dos alhos. Eu odeio alho. Veja, Deus querendo levar para uma terra que mana leite e mel, e o povo: eu tenho com saudade das cebola e dos alhos. Imagina um falando com o outro bafo. Bafo triste de alho e cebola, não tem quem aguente. E eu observo e digo: meu Deus, é o mesmo cão. É o mesmo cão, é a mesma estrutura. A nostalgia, ela traz o alho e a cebola do passado, que fedia e você não percebia. E só passa a perceber depois que a gente entrega a vida a Jesus. E queridos, eu botei até aqui: acorde, igreja. Igreja, é a igreja ali. E literalmente, acorda, igreja. Você precisa acordar. Quem vive de passado é museu. Nós não vivemos de passado. Não fica acumulando coisas do passado. Tem gente que guarda até perfume para lembrar de alguém. Quando eu usava esse perfume, que ele me cheirava no cangotes, oh meu Deus, chega arrupiava. Quando eu usava essa roupa, olha. E como eu digo, queridos, nós não somos uma igreja de usos e costumes. Mas tenha noção. Preste atenção nas tuas vestimentas. Se tu vai vestir uma roupa, a mulher está mostrando os possuídos, se ajeita. Vai para o espelho, pergunta o Espírito Santo: Espírito Santo, essa roupa está boa? E tem gente que é assim, quando a pessoa fica: está boa essa roupa para mim? E essa roupa está boa? Pergunta o Espírito Santo, se está ou se não está. Tem homem também hoje, está usando as calças a vácuo. Quando chega em casa é que solta. E fica mostrando as coisas. Queridos, nós precisamos ser santos. É na maneira de andar, é na maneira de vestir, é na maneira de falar. As pessoas precisam ver Deus em nós. Já até me perdi aqui, porque isso não dava um contexto nesse, foi novo. Esse daqui eu acrescentei.
Sim, eu botei, né? Que vive passado é museu. E outra, ficar preso no saudosismo impede que você enxergue o que Deus preparou para você no céu. Outra coisa, pessoas que vivem aprisionadas em erros, mágoas ou até mesmo as glórias do passado. Das glórias do passado eu não vou falar. Mas tem pessoas que não se perdoam. Elas erram e não conseguem se perdoar. Mas você precisa se perdoar para você continuar. Deus sabe que você errou. Deus não vai se surpreender. Meu Deus. E Deus dizendo a Ele mesmo: meu Deus, eu mesmo fiquei escandalizado com o pecado de fulano. Deus sabe que você é carne. Deus sabe que você precisa da graça e misericórdia. O problema é que você deixou de depender dEle e começou a andar nas suas vontades. Aí é morte mesmo. Então, agora isso aqui, queridos, meu Deus, preste atenção, igreja. Mágoas ou que fizeram com você, falta de perdão por situações vividas. Não quero conversar com fulano. Queridos, olhe, preste atenção. Como dizia aquele repórter: corta para cá, corta para cá. O céu não tem repartição pública. O céu não tem repartição pública. Se você não consegue conviver com o irmão da igreja, você não vai entrar no céu. Você não vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Deus, eu não falo com fulano, não suporto fulano, bota ele em outra repartição, eu quero estar em outro lugar. Deus vai dizer: desce. Aqui tem que entrar com o coração puro, mãos limpas. E outra, orgulhoso eu resisto, volta. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. A gente que lidera a célula, aprende isso. Nós vamos lidar sim com pessoas difíceis. Por quê? Porque nós fomos difíceis. Às vezes a gente quer as pessoas prontas. A gente quer que as pessoas correspondam da forma que a gente quer. Não é assim. Deus está instigando o teu amor. Deus está te ensinando o que é amar. Sabe por quê? Porque senão Ele não teria ido para a cruz por mim e por você. Só que a gente se acha demais. A gente se acha que Deus ir lá para a cruz, que Jesus ir para a cruz foi merecimento nosso. Só que Ele foi para a cruz pelo meu e pelo teu pecado. Ele não merecia, mas Ele foi. Por quê? Por amor. E eu oro. Tem pessoas que eu oro mesmo, está na minha listinha de oração. E eu digo: Deus, em nome de Jesus, me ajuda a amar os inimigos, Senhor. Tem hora que o inimigo não coopera. Em nome de Jesus, fortalece o meu espírito, coloca o teu amor. O Senhor é ágape. Então a tua presença está dentro de mim. Então eu também sou ágape e eu vou amar. Tem irmão que às vezes não quer falar com você, fale. Tem uma música de Cassiano que eu gosto que é: faça a diferença, chega de ser multidão, seja uma bênção. Já escutou? Poderosa, Pedro Reteté. Faça a diferença, meu irmão. Faça a diferença, minha irmã. Deixe de ser perebenta. Se converta, se arrependa. Nós temos que fazer a diferença. Eu não vou falar. Tem irmão que é assim. Aí vê o outro, aí passa para outra calçada. Vou pelo outro lado, que ela está ali, eu não quero nem falar com ela. Misericórdia, vai para o inferno. Vai. Não se iluda não, fazendo acepção de pessoas, fingindo não ver o irmão. Não, queridos, isso não é evangelho não. Isso é evangelho, carnalidade pura, orgulho. Nós precisamos ter um coração mais humilde, nós precisamos transparecer o amor de Jesus de uma forma diferente das pessoas do mundo. Diz: eu quero esse amor. Eu fazia tanta raiva a Adriel e ele me amou, que eu terminei me convertendo. Isso é evangelho. Hoje você vê os crentes, é tudo cheio de direito. É no trabalho, é na escola, é na família. Se acha super crente, você não é. Diante de Deus você está sendo reprovado. Porque Deus te chamou para ser amor. Deus te chamou para amar os inimigos. Me mostra na Bíblia onde Ele me chamou para amar pelos amigos. Não tem. Deus, Ele lhe chamou para amar de fato aquelas pessoas que são difíceis. Porque, queridos, toda pessoa difícil tem uma história, tem um passado, tem uma mágoa, tem uma ferida. E nós não somos lixeira emocional de ninguém.
Eu mesmo não pego problema de ninguém, eu não pego doença de ninguém. Eu sou amor, eu decido ser. Ah, essa pessoa não quer falar comigo, eu falo. Ah, essa pessoa não me ama, eu amo. Mas é fácil? É não. Como eu falei, os inimigos não cooperam. Mas em Cristo eu faço isso, por Cristo eu faço isso. Não é por mim, não é pela minha carne, não. Porque se fosse pela minha carne, eu mandava ele para o inferno. Eu dizia, vai para as profundas. Mas não, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Nós precisamos amar, porque Jesus, ele é amor. Aí também tem crente que se gloria de quando era crente há 50 anos. Quando eu era crente antigamente, eu era do retete, mas hoje está pior que um iceberg. E ainda está com ponta furando o povo. Não, olha, a unção de ontem não vale para hoje. Geralmente quando eu vou fazer uma palavra, eu sempre costumo dizer, vamos sair, por exemplo, amanhã à noite, eu não posso não, eu vou fazer a palavra do domingo. Porque eu sou muito de esquecer assim das coisas. Aí eu prefiro fazer agora, que quando eu estou fazendo agora, eu já fico me lembrando do que eu vou falar hoje. E queridos, só que a unção de ontem não vale para hoje. Nós precisamos renovar todos os dias, como eu falei, que eu não ia me prender no texto das virgens. Mas ali, de fato, é um roteiro do céu. Jesus vai voltar, e as pessoas estão dessa forma. Acha que está demorando? Não, eu vou descansar, eu vou esperar, quem sabe amanhã Jesus volta. Aí se Jesus voltar agora, e aí? Tu vai ou tu fica? Abra em Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler o verso 18 e 19. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebesse? Filipenses 3, 13 e 14. Diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, queridos. Eu tenho um alvo, e meu alvo é o céu. Meu alvo não é servir na igreja. Meu alvo é o céu. Eu preciso permanecer fiel ao Senhor para que eu possa entrar no céu. E o terceiro ponto que eu coloquei foi aqui, que já pega mais ou menos o gancho desse outro, é: não seja amigo do mundo. Não seja amigo do mundo. Tiago 4 fala o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago nos ensina que o mundo não significa as pessoas ou criação, mas um modo baseado em egoísmo, orgulho, injustiça, independência de Deus. Isso é o que Tiago está dizendo. Não é possível servir a Deus e ao mesmo tempo adotar como prioridade valores que se opõem a Ele. Tiago chama os cristãos a examinarem suas lealdades e colocarem Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai dela. Você observa a vida dela, literalmente. As conversas, é as mesmas conversas de quando não conhecia Jesus. Quer frequentar os mesmos ambientes que frequentava antes de conhecer Jesus. E quer usar as roupas de quando não conhecia Jesus. Não lhe cabe mais. A vida com Cristo, ela tem que ter mudança. Se você diz que conhece Jesus, sua vida tem que mudar. Romanos 12:2, um texto bem conhecido, diz o seguinte:
E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo aqui não é se conformar, mas aceitar a forma do mundo. Ele nos exorta para vivermos a estar no mundo, exercendo influência e não sendo influenciado. Paulo não está dizendo, porque seria uma loucura. Pense comigo. Se Paulo chegasse e dissesse aqui, de fato, que era para a gente não se amoldar, a gente tinha que morrer. Você tinha que morrer e ir para o céu diretamente. Porque nós vamos viver no mundo. Nós temos uma caminhada ainda. Só que ele está dizendo você pode sim viver no mundo. Agora você vai influenciar agora com a sua nova vida em Cristo. E você não vai ser influenciado com as coisas do mundo. Só que o perigo hoje é que o mundo está entrando dentro da igreja. E se a gente não tiver cuidado, a gente está falando igual as pessoas do mundo. Eu tenho um adolescente em casa. Eu sempre ensino a ele, cuidado na sua linguagem. Cuidado na sua linguagem. Tem linguagem que não é para homem e mulher de Deus, tá ligado? Pô, velho, tal. Não, tem a postura de homem de Deus. Você é adolescente, mas cuidado na sua linguagem. Esse negócio de estar com dancinha, se você dançar, você já sabe como eu sou. Você se oriente. Que a igreja é assim, a igreja, ela agora não pode ver as coisas do mundo que ela quer copiar, para ter engajamento. Meu irmão, para com isso. Vamos ver uma pessoa perguntou, tu tens quantos seguidores? Eu não sei. Eu não sei quantos seguidores eu tenho, eu não fico olhando. Tem gente que é tão doente por Instagram que posta um Reels, aí fica lá, quem viu? Deixa eu olhar quem viu. Eita, fulano viu, fulano não viu. Meu Deus. Eu não quero que meu livro, eu não quero que meu nome seja registrado no Instagram. Eu quero que meu nome esteja registrado no livro da vida. Isso sim vai contar. Tem horas que o Instagram some, apaga tudo, mas no céu, nosso nome não pode ser apagado. Você parece crente ou você é crente? Não, queridos, pare com isso. Vai postar uma foto em rede social. Que postura de crente é essa? Minha irmã, já se foi esse tempo de você estar querendo mostrar seu corpo para chamar homem. Dependa do Senhor. Clame ao Senhor, Senhor, eu quero casar. Eu quero um esposo. Deus, Ele vai te honrar quando você honrar a sua vida com Ele. O problema é que a confiança está em ti. A tua força está em você. Por isso que você não casa, não sai do canto. Aí fica querendo usar sua roupa, suas redes sociais para atrair homem. Pelo amor de Deus. Homens também. Não só a mulher não. Homem safado, que não tem uma linguagem digna. Fica com brincadeira em rede social, usando a palavra torpe, que não cabe a um homem de Deus. Você precisa ser homem. Você precisa ter uma linguagem que honre o Senhor, e não ir para uma rede social ou em bate-papo de Instagram. E na igreja é uma coisa, e as pessoas olhar para você e dizer, na igreja é uma coisa, mas em rede social, Instagram, em WhatsApp é outra. Veja que feio. Não, queridos, você precisa se arrepender. Você também, querido, se arrependa. Seja santo no modo de vestir, no modo de falar. Seja santo no modo de feliz, de vestir, no modo de falar. O Senhor, Ele é digno, Ele vai lhe honrar. Ele está te vendo. Em 1 Coríntios 5, abra aí, para a gente continuar. Estou quase terminando. Em 1 Coríntios 5, no verso 9 ao 11, diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque
então vos seria necessário sair do mundo. Que foi aquilo que eu falei, Deus não quer que você saia do mundo. Mas, queridos, preste atenção nesse versículo 11. Eu até grifei aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. A pessoa diz que é crente, diz que conhece Jesus e está vindo para a igreja, mas a vida dela é toda troncha. O que é que ele está dizendo? Não sente nem para comer. Ah, pastor, eu vou evangelizar. Vai não. Eu lhe digo de certeza, porque no momento que você se senta com uma pessoa dessa, para confrontar o pecado dela, ela não quer ser mais teu amigo. A primeira coisa que ela faz é fechar as portas para você. E eu digo, gente que é fuxiqueiro mesmo, gente que gosta de conversa, gente que gosta de situação ruim, ela só se senta com outra pessoa igual. Porque no dia que ela pega uma pessoa que de fato ela é crente, ela vive de acordo com a palavra. Quando a pessoa querer falar mal da vida de alguém, ela vai dizer, meu querido, parou. Fale não, a pessoa não está aqui presente, ela não pode se defender. Não fale não. Aí eu lhe pergunto, e as tuas amizades? E as tuas conversas? Quando tu se senta nas tuas comunhões, é para falar de quem? É para falar de Jesus? Ou é para falar da vida das pessoas? Não, queridos. Paulo está dizendo aqui, nem sente para comer. Vai fazer comunhão para falar da vida das pessoas? Saia. Vai fazer comunhão para fazer o que é errado? Saia. E o último ponto, para a gente finalizar, o caminho que conduz ao céu. Quem quer ir para o céu? E teve alguns que querem ir, outros ainda ficaram indecisos. Mas você vai, se depender de mim, você vai. Aí agora eu digo, ele vai sim. Lá em João 14,6, abra aí. João 14,6. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Busque, queridos, busque ajuda. Não está conseguindo vencer, não está conseguindo romper, peça ajuda. Tenha um discipulador para te ajudar nesse processo. As pessoas às vezes estão distorcendo o que é discipulado. O que é discipulado? Discipulado é eu te levar mais para perto de Jesus. É tu se parecer, não é comigo não, é com Cristo. É com o caráter de Jesus, não é com o caráter de Josemito não. E as pessoas distorcendo, achando que discipulado seria um dos pontos que eu iria colocar aqui, mas não iria dar tempo. Achando que discipulado é manipulação, discipulado é controle de vida. Não, discipulado não é isso. Discipulador não é para estar dizendo que roupa tu vai vestir. Discipulador não é para estar dizendo o que é que tu vai fazer. Discipulador é para te ajudar a viver o que a palavra diz, para que você possa crescer e dar frutos para o reino de Deus. Isso é o propósito do discipulado. Existe também um relacionamento entre os irmãos da igreja. Esse é o propósito. Então tem um discipulador, alguém que você possa confessar, que você possa dizer, eu não estou legal, estou querendo desistir, estou querendo chutar o balde, me ajuda. E a pessoa vai ali, vai orar contigo e vai te ajudar. Outra coisa, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa de Jesus. Às vezes você está na igreja, mas você está se achando a bala que matou Getúlio. Não. Reconheça que você precisa de Deus, que você é dependente da presença dEle, você é carente da presença dEle. Outra, querido, que isso daqui para mim é mais importante. Admita suas falhas. Admita. Você é errado, está errado. Não fique fazendo arrudeio não. Eu terminei de assistir Casa de Davi. Meu Deus, que série top das galáxias. E eu observando, Davi era um ser humano igual a nós. Eu vou ter até para Samuel, que já estava bem para frente na Bíblia, eu vou ler para Samuel de novo. E se você olhar para a vida de Davi, Davi era um homem comum, igual a mim e a você. Sabe qual era a diferença? A intenção do coração.
Eu só observando todos os outros filhos de Jessé para ser rei. E ele lá, olha, todo fortão, malhadão, de guerra. E Davi, um pastor de ovelha. E chega lá o profeta: chama teus filhos. Aí vai: não é esse. Aí quando ele viu o primeiro, isso é esse. Tem corpo atlético. Olha, cara de guerreiro. É ele. Aí Deus diz: Samuel, te orienta. Eu não olho a aparência não, eu olho o coração. Aí ele diz: você não tem mais nenhum outro filho? Tem um, está lá atrás. Veja que desprezo. Eu preguei até sobre isso em Paulo Afonso. E eu observando, e Davi vai ali e se apresenta. E quando o Samuel é topado a série, pode assistir. Me arrepiava todinho, me emocionava. Quando ele chega, que Davi, ele chama lá Davi, que Davi vem, que ele olha para Davi, queridos. Deus fala: Ele é o escolhido. E Davi teve erros, Davi ele pecou, Davi ele errou. Mas uma coisa ele tinha: reconhecer. Queridos, e é terrível quando você vai aconselhar alguém e a pessoa fica se justificando. Uma pessoa que ela é difícil para se justificar, pode ter certeza, ela é difícil para se arrepender. Porque tenha ouvidos para ouvir o que as pessoas têm a dizer de você. Não leve para o lado pessoal não. Ou se o teu discipulador está te dizendo que tu precisa melhorar nessa área, se esforça para melhorar. Não fica dando um murro em ponta de faca não, que o único prejudicado é tu. O discipulador quer teu bem, não quer o teu mal. Então admita suas falhas, admita que você precisa de salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Queridos, ainda há tempo. Abra aí em Atos 3:19. Diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Cultive um relacionamento diário com o Espírito Santo. Busque uma vida guiada pelo Espírito Santo. Isso vai te levar, queridos, ao céu. O caminho para o céu não é uma regra, não é uma lista de regras, mas é um relacionamento vivo com Jesus. E o mais importante, queridos, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se Deus está dizendo que não é para fazer isso, não faça. E eu quero terminar com esse texto, João 14:15, que diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Queridos, se esforcem para permanecer. E a minha pergunta é, depois dessa pregação: e aí? Você vai para o céu? Apocalipse 2:10 diz que se você permanecer fiel até a morte, Ele lhe dará a coroa da vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. E a gente vai cantar essa canção, queridos. E eu quero te convidar aqui na frente. Agora para entregar a vida a Jesus não. Eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero pedir que pode apagar as luzes, para não constranger ninguém. Só que é assim, olha, quando a gente se depara com a glória, quando a gente se depara com a presença de Jesus, é natural eu querer me expor diante da presença dEle. E queridos, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Eu tenho convicção. E você que entendeu que a sua vida não está te levando para o céu, e que você precisa se arrepender. Você que entendeu que a sua vida espiritual não é mais a mesma coisa, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos cantar
essa canção. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar em seu coração. Não tenha vergonha. Às vezes o pessoal fica com vergonha, o que é que vão pensar de mim? Não. Agora é você e o Senhor. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero mais da tua presença. Eu quero, Senhor, de fato, eu quero ir para o céu. Eu não quero, Senhor, ir para o inferno. Oh, Espírito Santo, toma, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente, Espírito Santo. Vem quebrando toda dureza de coração. Eu oro para que a atmosfera, Senhor, seja de arrependimento. Que não seja, Senhor, apenas uma palavra vazia, uma palavra boa que eu ouvi. Oh, Espírito Santo, você que está querendo mais da presença de Jesus, vem aqui para frente.